Boa noite, está no ar o ICL, segunda edição desta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Estados Unidos com a pulga atrás da orelha. Presidente Lula na China critica o uso exclusivo do dólar nas transações comerciais. Por quê? Assunto para Heloísa Vilela. Os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. A suspensão de direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. Veja com a socióloga Ana Carolina Lourenço. Está na hora de pagar impostos. Bancada evangélica no Congresso impede guerra contra a Receita Federal. Quem fala do assunto é o deputado pastor Henrique Vieira. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de Guga Noblat e César Calejón sobre os principais temas do dia. Aquele cidadão é o senhor, né? Sim, sou eu. Muito boa noite a todos que estão aqui na portinha do chat, esperando o programa começar, ansiosos pelas notícias e pela repercussão e pelos comentários e análises do ICL, segunda edição, com César Calejón. Boa noite. Boa noite, querida. É um prazer estar contigo. Boa noite, comunidade ICL. É um prazer estar com vocês também. Isso aí. Já fazendo uma conexão direta com Brasília. Deixa eu chamar primeiro as damas. Elo Vilela, boa noite para você. Tudo bem por aí? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Elo. Deixa eu aproveitar e já chamar o Guga Noblat. Tudo bem, Guga? Boa noite para você. Boa noite para todos. Boa noite, querido. E a gente já começa quente, muito quente, porque tem notícia bomba. O juiz federal Marcelo Malucelli revogou a suspensão do pedido de prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusou o senador Sérgio Moro de corrupção na época em que era juiz da Lava Jato. Com a decisão, Duran, que mora na Espanha, decidiu não embarcar para o Brasil por medo de ser preso. Detalhe, o juiz Malucelli, segundo o jornal O Globo, é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz da Lava Jato, num escritório de advocacia. Guga, pelo jeito, as tramas da Lava Jato continuam, né? Olha, essa ação de um juiz de segunda instância, que é pai de um sócio do Sérgio Moro, isso só reforça as suspeitas contra o Sérgio Moro. Um juiz de segunda instância que atropela uma ordem do STF que diz que esse caso deve ser analisado pela Suprema Corte, vai lá e dá uma decisão muito suspeita, que gera, obviamente, um conflito de interesse, já que ele é pai de um sócio do Sérgio Moro, e uma decisão que restaura um mandado de prisão que foi proferido pelo Sérgio Moro em 2016. Ele está restaurando o que o Moro queria fazer, que é colocar o Tacla Duran na cadeia, que é evitar que Tacla Duran possa ser ouvido, que é desqualificar Tacla Duran para que as denúncias dele não sejam levadas a cabo. O Sérgio Moro claramente sempre teve essa estratégia de calar o Tacla Duran, de desqualificar o Tacla Duran. E ele não foi ouvido por anos, apesar de grande parte da imprensa ter tido interesse em falar com ele, mas ele corria risco de ser preso. Vem uma decisão do juiz da vara lá de Curitiba, o Eduardo Apio, que diz que cabe agora ao STF e revoga o mandado de prisão, e agora vem um juiz de segunda instância ligado ao Moro para fazer essa lambança. Ou seja, mais uma vez, uma ação da justiça para blindar o Moro, que vai contra desafetos dele, uma ação suspeita e que, na verdade, só reforça, mais uma vez, as suspeitas contra o próprio Sérgio Moro. Elô, a República de Curitiba continua trabalhando a todo vapor, né? É inacreditável, né? É o juiz suspeito ajudando o juiz suspeito. Isso é um escândalo. Como que uma pessoa que tem um envolvimento direto de negócios
com outra pode advogar em favor dessa outra, desse sócio. Isso é um absurdo. Eu espero que existam procedimentos dentro da justiça brasileira para barrar isso já, porque Tacla Duran tem um depoimento importante a dar, por isso que o ministro do Supremo, Lewandowski, disse que ele precisava ser ouvido, suspendeu o mandato de prisão e ele estava a caminho do Brasil e desistiu da viagem na véspera. Isso foi tudo uma armação dos amigos de Moro. Isso não pode ficar desse jeito. É obviamente um conflito de interesses de um tamanho de um bonde. Não tem nem como esconder isso. Então, espero que a Justiça refaça e reveja essa decisão para que ele possa depor, porque o depoimento dele é considerado fundamental nesse processo. Como a gente falou aqui no programa, né, César? Enfim, finalmente ele foi ouvido, né? E agora prestaria depoimento, mas um dia antes da viagem não vem para o Brasil simplesmente prestar esse depoimento. Isso é uma tática clara de coerção. O que está em jogo aí é que todo o ordenamento, isso implode o ordenamento jurídico brasileiro. Eu não sei se as pessoas que nos assistem nesse momento têm a real dimensão do que significa alguém que é amigo de uma outra pessoa, para todos os efeitos que é um senador, mas o que está em jogo aqui não é isso, que está sendo acusado de um crime e que tem um chapa, vamos dizer assim, eu sei que o termo é forte, mas que profere uma decisão judicial no sentido de intimidar o teu acusador. Então, é óbvio que isso implode caso nada aconteça e esse tipo de decisão se mantenha, isso implode o ordenamento jurídico nacional. É simples assim. Você não tem mais uma república que atua sob a vigência de um Estado democrático de direito. Você tem decisões da Corte Constitucional brasileira sendo atropeladas, você tem juízes proferindo decisões que vão ao encontro do que o acusado de ter cometido crimes deseja. Você já tinha o Sérgio Moro dizendo que não, a prerrogativa de foro é um privilégio odioso, eu não quero ser julgado pelo STF e também não quero ser julgado pelo Eduardo Apio na primeira instância. Bom, o que acontece em seguida quando ele tem alguém que é conhecido como sócio, por exemplo, o pai dessa pessoa é sócio dele, isso implode o ordenamento jurídico nacional. É algo sem precedente e que a ver como é que isso fica, porque isso caracteriza o Brasil, caso se mantenha, caso essa decisão seja sustentada, como uma república das bananas, assim, num nível absurdamente impensável. Pois é. Eu me lembrei agora do Flávio Dino ontem, né? Quando ele falou que o que os deputados estavam fazendo na sessão da Câmara era totalmente desrespeitar e desmoralizar o processo político. É exatamente o que a Justiça está fazendo, totalmente desmoralizar o processo jurídico. Exato. Foi a última, eu falei que o Eduardo Apio, que mandou ficar aos cuidados do STF, não, o Eduardo Apio foi quem suspendeu o mandado de prisão, e aí veio o Ricardo Lewandowski, como último ato dele, inclusive, lá no STF, e mandou esse caso ficar aos cuidados do Supremo. Então, essa decisão desse juiz de segunda instância atropela o que o Lewandowski tinha determinado. Pois é, um drible, né? Um verdadeiro drible aos 49 com a luz apagada, né? Literalmente do estádio. Exato. Bom, e o presidente Lula está na China e encontra amanhã o presidente Xi Jinping. Mas hoje, em discurso na posse da Dilma Rousseff, a presidência do Banco dos BRICS, ele questionou o uso exclusivo do dólar em transações comerciais. Vamos ver. Por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar.
quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. Por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? Elô, essa fala do Lula chegou a assustar os Estados Unidos? Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que render homenagens ao Lula pela clareza com que ele coloca essa questão. A pergunta dele não podia ser mais clara. Por que não? Porque quem disse que tem que ser em dólar, né? Quem disse que tem que ser dessa maneira? Então, acho que fica muito claro. Agora, é evidente que é uma preocupação dos Estados Unidos já faz tempo com essa possibilidade dessas trocas comerciais, até porque a China criou um sistema de compensação para fugir do SWIFT e começar a fazer compensações fora do sistema SWIFT. E o Brasil quer fazer parte desse sistema. Então, isso vai, se vários países começarem a entrar nesse sistema, você já tem aí a Rússia, o Irã quer entrar, a Arábia Saudita quer entrar, os países dos BRICS, você impede os Estados Unidos de usar o dólar como tem usado para punir os países que os Estados Unidos julgam que devem punir, com sanções econômicas, com o fechamento do acesso ao mercado financeiro, como estão fazendo com a Rússia agora, como fazem com Cuba, como fazem com vários países. Então, você rouba dos Estados Unidos essa possibilidade. Agora, o que eu acho mais curioso é que alguns órgãos de imprensa no Brasil, como eles se referem a isso. Eu vi uma manchete no UOL dizendo que Lula provocou os Estados Unidos. Ora, como assim provocou os Estados Unidos? Porque desde 1800 e vovô garoto já existe a doutrina Monroe, que diz que os Estados Unidos têm direito a todo esse quintal da América Central e da América do Sul. Ora, faça-me o favor, não existe provocação nenhuma na atitude do presidente do Brasil. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais nacionalista e como essa fala de Lula, a gente deve pensar mais nos nossos próprios interesses. Você fugir do dólar pode, inclusive, ajudar a desdolarizar o preço do petróleo, por exemplo, que seria de todo o interesse da população brasileira. E por aí vai. Muitas outras vantagens adviriam para o nosso comércio, para a nossa economia, de uma relação com a China em outra moeda que não o dólar. E, Guga, eu também ouvi na imprensa, hoje à tarde, que essa fala do Lula seria uma retaliação ao fundo que os Estados Unidos deu para a Amazônia, um fundo pequeno, um fundo muito curto. Qual a sua análise dessa repercussão aqui, hein? O Lula, quando foi à Argentina, ele também conversou sobre ter uma moeda, enfim, que não fosse o dólar para fazer os negócios com a Argentina. Lá na China, agora, ele volta a fazer essa mesma jogada que parece que agrada. Eu não acho que vai acontecer, seria interessante, poderia ser muito interessante. Eu acho que é mais para fazer um discurso que agrade a plateia, e agrada, e faz sentido, óbvio. Por que quando perdeu o lastro do ouro, tiveram que escolher o dólar? Claro que naquela época, e até hoje, o dólar segue como moeda mais forte, porém, o tempo está mudando, e para o Brasil pode ser interessante, de fato, fazer um tipo de comércio que, em algumas ocasiões, evite o dólar. E o que me deixa tranquilo é que, errando ou acertando, que o Lula não vai acertar sempre nas estratégias dele, o que a gente pode ficar tranquilo é que a gente tem um presidente pragmático, que está fazendo o que está fazendo pensando no país. A gente teve, até pouco tempo atrás, um presidente que usava o Brasil de trampolim para fazer aliança política com maluco, com extremista, com reacionário, com fascista. Um presidente que falava que a China produzia o vírus e espalhava a pandemia pelo mundo, e atacava a China, e atacou o Biden. O último a reconhecer a eleição do Biden foi o Bolsonaro. Então, a gente teve um presidente insano que usava o país para costurar aliança política, para ele e para a família dele, que nunca pensou no Brasil. E agora a gente tem de volta alguém pragmático, que tem acima dos interesses pessoais, o pragmatismo e a intenção de trazer o que seja melhor para a economia do país.
Veja, os Estados Unidos já surgem sobre essa premissa do que é o destino manifesto. Se você pegar o Federalista, se você pegar Alexander Hamilton, James Madison, essas pessoas, os primeiros presidentes estadunidenses, eles já surgem com essa premissa de que nós somos a polícia do mundo. Nós somos os líderes do mundo livre e temos, então, a gente se auto-intitula a polícia do mundo e temos essa propriedade de cuidar do mundo inteiro. Isso desde o fim do século XVIII, a segunda metade do século XVIII. O que acontece a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é que eles de fato atingem esse processo hegemônico e passam com Bretton Woods, com uma série de coisas que eu não vou ter tempo aqui para esmiuçar, mas eles organizam o processo de governança global como se fosse o quintal deles, de uma maneira bastante unilateral, ainda rivalizando com o que era a União Soviética. Em 1991 vem o desmonte do campo soviético e eles nadam de braçada. E eles estão acostumados desde então, sobretudo ao longo desse último século, mas principalmente nesses últimos 30 anos, a dar as cartas de como é que o jogo geopolítico está acontecendo. O que acontece aí com a ascensão da China, e eu já disse isso no programa, você tem desde a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, Tucídides já dizia isso, quando você tem um império consolidado, que já alcançou suas potencialidades, e outro império que está subindo, você vai ter algum tipo de atrito aí. É o que está acontecendo entre China e Estados Unidos, e existe uma migração de foco do Ocidente para a Ásia. Os Estados Unidos não querem tolerar isso. Agora, eles já esgotaram as suas capacidades regenerativas nesse sentido, e o Lula está sendo muito hábil no sentido de perceber que tem um novo mundo surgindo, Roberta. Não, independentemente do que os Estados Unidos queiram, existe um novo mundo surgindo, se reorganizando com base num novo paradigma de governança global, e o Lula está sendo extremamente corajoso. Agora, isso incomoda. Isso incomoda e incomoda muito, sobretudo essas forças que já estão estabelecidas e que de alguma forma se submetem aos anseios estadunidenses. Como disse o Guga, a gente tem um presidente pragmático que está pensando no que é melhor para o Brasil e não vai se furtar de negociar com o Sul Global. Tá certo. E ainda na China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à Globo News que algumas empresas chinesas de comércio eletrônico praticam concorrência desleal com as companhias do Brasil, porque elas burlam, né, as regras de importação. Ontem o governo anunciou que vai acabar com a isenção de impostos para compras internacionais até $50, em torno de R$250. Mas isso não agrada muito as companhias chinesas, né, Lô? É bastante complicada, não é uma história simples, não, porque não existe nenhuma isenção de impostos para essas empresas. O que existe é uma regra que, se você vai mandar pelo correio uma camisa daí de São Paulo para um amigo seu na China ou vice-versa, né? Se você vai trazer uma camisa da China que um amigo meu te mandou, que custa menos de $50, você não precisa pagar imposto. O que acontece é que essas empresas passaram a abusar dessa regra e mandar um monte de coisa para o Brasil como se fosse de pessoa a pessoa, quando não é. Isso é um comércio. Então, o Brasil não precisa tomar nenhuma medida para taxar essas empresas. Ele simplesmente precisa aplicar a lei. Se ele aplicar a lei, ele vai cobrar o imposto devido. Agora, para cobrar o imposto devido, o Brasil precisa que a Receita faça essa inspeção, faça essa decisão, analise cada pacote que chega para dizer, não, esse pacote aqui não é de pessoa a pessoa, é de mais de $50 e tem que cobrar imposto. Então, em princípio, simples aplicar a regra, porque é uma lei que está sendo descumprida, mas vai exigir um envolvimento, talvez uma alocação de pessoal da Receita para fazer esse trabalho, porque, gente, eu ouvi de 2 pessoas que são ligadas aos Correios que dizem o seguinte: o volume de mercadorias que o Brasil recebe hoje por causa dessas compras feitas pela internet em outros países, especialmente na China, é um volume muito superior do que o volume de mercadorias com as quais o Correio lida dentro do Brasil. Essa balança se inverteu e é uma quantidade tão grande que criou esse problema gigantesco
Então, o governo, a Receita não tinha condição de rastrear tudo, de averiguar tudo isso, e começou a fazer isso por amostragem. E aí fica pegando, talvez, taxando cerca de 3% do volume, que poderia ser muito maior, e o país deixa de ganhar dinheiro. Agora, o problema que isso vai gerar é porque as pessoas estão muito acostumadas a comprar tudo isso muito barato. E, com certeza, o produto final vai ficar um pouco mais caro. O que o governo precisa fazer, e precisa fazer bem feito, é explicar para a população brasileira que essa comprinha baratinha tem um custo enorme, porque as empresas que produzem aqui não aguentam competir com esse preço. E aí é a fala do Haddad, é uma competição desleal, porque chega um preço aqui que o produtor brasileiro não consegue competir. E aí isso gera, claro, falência, desemprego, etc. Pois é. E saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo, da Folha. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, deu uma bronca nos assessores de ministérios pela divulgação precipitada de medidas do governo. A mensagem foi enviada depois da confusão causada pelo anúncio de que o governo vai acabar com a isenção para importação de encomendas no valor de até $50. Guga, me parece que temos um problema crônico de comunicação do governo que precisa ser resolvido urgentemente, né? Ele cai o risco de cair medidas impopulares, né, por falta de clareza na comunicação. Essa é a grande falha ainda da esquerda, né? E o exemplo do Bolsonaro é esse. O único exemplo que as pessoas conseguem ver, às vezes, em alguns pontos, como positivo, é a comunicação dele, porque é uma comunicação também respaldada em muita mentira, em muito sensacionalismo. Então, mas, enfim, ele sabe usar as redes sociais e ele sabe ser direto, ou fazer uma linguagem mais simples, fazer uma comunicação mais moderna. Acho que o único político realmente da esquerda que serve como exemplo de comunicação moderna, serviu durante a campanha, foi o Boulos. A campanha do Lula em alguns momentos também, mas no geral não é um exemplo. A campanha para presidente do Boulos, sim, teve uma linguagem simples, moderna, eficiente, que pegava o público que precisa de uma linguagem mais direta, mais rápida, enfim. Ele soube fazer esse jogo. Soube também bater de frente e explicar o que tinha que explicar, colocando a cara dele mesmo no vídeo e fazendo isso de um jeito que tinha carisma, né? Então funcionava com o Boulos. O Paulo Pimenta, ele foi muito cobrado, ele está sendo muito cobrado, né? Ele que manda na SECOM. Então as críticas têm sempre caído no colo dele. As críticas de uma má comunicação, sempre a responsabilidade no fim é dele. E agora, de alguma maneira, ele está aí tentando responder a isso, né? Tentando cobrar uma postura melhor dos seus, dos seus servidores, mas tentando talvez dividir a culpa também, porque estão cobrando muito dele. Vamos ver se eles vão conseguir, enfim, em algum momento rivalizar com a comunicação da extrema-direita, né? Não sei. Nesse caso da China, da Shopee, etc., a crítica que tem sido feita muito é contra, não é nem contra também só o Paulo e a equipe dele, mas também contra a Janja. Tem um pessoal aí mandando recado pela mídia e querendo colocar boa parte da culpa da má comunicação dessa história na Janja, que se antecipou e que resolveu falar nas redes sociais dela sobre isso, e isso teve uma repercussão muito grande também, né? Então, dessa vez estão apontando tanto para a Janja quanto para ele, mas enfim, é uma crítica válida e vamos ver se eles conseguem evoluir. Vamos dar uma olhadinha na mensagem de WhatsApp do Paulo Pimenta? Bota aqui na tela para a gente, olha lá. Em diversas oportunidades, o presidente Lula e eu repetimos que todo anúncio de medidas do governo que gerem repercussão pública devem ser anteriormente debatidas na SECOM e na Casa Civil. É isso aí, deixou muito claro, né? A mensagem é longa, mas enfim, o recado está dado logo no primeiro parágrafo, né, Elô? Não sei para quem quer esse recado, né? Me parece que esse recado também é muito claramente para a própria primeira-dama, que foi às redes sociais dizer que ninguém vai pagar mais caro, que o consumidor não vai pagar mais caro, porque esse imposto será cobrado da empresa exportadora. Mas, gente, todo mundo sabe o que uma empresa faz quando tem um imposto para pagar, né?
ela repassa para o preço final do produto. É claro que o consumidor vai pagar por isso. O problema é que o consumidor tem que entender a consequência gigantesca para a economia brasileira de não impor esse imposto. É muito bom comprar uma camisa baratinha. Agora, se isso significa que 30 pessoas vão perder o emprego cada vez que a gente compra uma camisa baratinha, talvez a gente devesse pensar melhor o que a gente vai comprar e como a gente vai comprar, né? Tá certo, Elô. Obrigada, querida. Uma boa noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no Série Segunda Edição. Um beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Boa noite, Elô. É aquela coisa, né? É que é barato pra caramba, né, Calejão? É uma tentação, gente, porque realmente é assim, e não tem concorrência, né, com a indústria local, assim, Mas é muito fora. E é exatamente por isso que a gente tem que entender. Isso é parte do problema. Exato. Exatamente. E o Haddad Esse precisa desses 8 bilhões para compor o que o arcabouço fiscal prevê. Exato. Agora, isso precisa ser comunicado urgentemente. Mas isso é contrabando, né? Quando a gente faz essa comprinha por uma empresa que está trazendo da China e que a gente está evitando pagar um imposto, a cada R$100, se você faz da maneira correta, você paga cerca de 60, se eu não me engano, de imposto. Viraria 160 um produto, 60%, que aí você paga 100. Aí você paga 100, era para pagar 160. Além de você estar com uma concorrência desleal, inclusive o Luciano Hang, a ironia é essa, era um dos que mais lutavam para, para criar impostos maiores para essas redes estrangeiras, não só para cobrar o que não estava sendo cobrado. Ele era um dos que estava à frente disso, dizendo, olha, a indústria do Brasil, as empresas é uma concorrência desleal, e de fato era uma concorrência desleal, e é contrabando, é descaminho. Então, enfim, se você compactua com isso, você está compactuando com uma infração. É aquela coisa, né, Calejão? Se você vê um preço muito barato, reflita, Desconfie, né? Desconfie. Aí tem. Bom, vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Ministério Público Eleitoral defendeu a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente, o que o deixaria inelegível. O parecer do MPE foi enviado no final da noite de ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A expectativa é que o caso seja julgado no plenário do tribunal até o início de maio. Deixa eu chamar a socióloga Ana Carolina Lourenço. Carol, boa noite para você, seja muito bem-vinda ao ICL Segunda Edição. Boa noite, Roberta, boa noite, Guga. E Carol, já vou começar te perguntando, você acha que tornar o Bolsonaro inelegível é um bom caminho ou ele pode se vitimizar e aproveitar como trampolim? Sim, eu acho que a pergunta maior é se ele vai estar elegível, porque, né, há uma transversalidade de crimes, né, que ele está sendo acusado, tanto no direito eleitoral quanto no direito penal. Mas, sem sombra de dúvidas, Roberta, tem um ponto, né, que é sobre a velha pergunta do que a gente faz com líderes, né, que esgarçam as leis e o sistema, né, e as instituições democráticas. Eu acho que, para além do discurso de vitimização, eu acho que a pergunta interessante também seria que quando ele estaria inelegível, né? Porque, para além de 2026, que a gente está muito atento, né? 2026, que seria as eleições presidenciais e a nível federal e estadual, né? De novo, a gente tem, por exemplo, no próximo ano, em 2024, já uma eleição fundamental para a gente testar, na verdade, o tamanho da extrema-direita no Brasil, e uma eleição, por exemplo, que é o que tudo indica, parte importante do clã, né, Bolsonaro, incluindo, por exemplo, seu filho, né, Flávio Bolsonaro, vai disputar um cargo grande, né? O Flávio Bolsonaro já se coloca como um possível pré-candidato, por exemplo, à Prefeitura do Rio. E aí eu acho que, para além do discurso de vítima do Bolsonaro, é o quão a imagem do Bolsonaro, né, do pai, Jair Bolsonaro, vai estar forte para ele ser um cabo eleitoral luxuoso, por exemplo, né, de uma capital tão importante como é o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o ideal era a gente nunca ter um processo eleitoral que necessita, né, acionar, por exemplo, o seu código eleitoral, sobretudo
envolvendo alguém de tamanha projeção como Jair Bolsonaro, mas eu acho que nesse caso específico, entendendo o fenômeno do bolsonarismo, a maneira, né, como eles atuam enquanto um clã familiar, seria a gente entender o quão forte Jair Bolsonaro em especial, mas também o seu círculo mais próximo, vai estar, né, já para decidir, ter um peso político muito relevante nesse nosso primeiro teste, né, depois da saída de Jair Bolsonaro da presidência, do tamanho da extrema-direita no Brasil. E eu fico muito preocupada, não só porque sou do Rio de Janeiro, mas porque sei a importância e o tamanho, né, de um governo no executivo de uma capital tão importante quanto é o Rio de Janeiro e berço do bolsonarismo. Boa noite, Carol, é um prazer falar contigo. Nesse caso, considerando aí que talvez ele, ao que tudo indica, a coisa caminha por um processo de inelegibilidade, o que você avalia, quem eventualmente herdaria esse espólio do bolsonarismo? Existe uma briga, a gente sabe que isso está acontecendo nesse momento. Gostaria que você avaliasse essa situação para a gente, por favor. Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito, muito difícil, né? Primeiro, o primeiro ponto, mais uma vez, insisto no tamanho das eleições de 2024 para definir isso, porque, né, o Bolsonaro ele atua, né, como um clã familiar, então a gente pensaria, né, que os possíveis nomes, né, mais diretamente relacionados a Jair Bolsonaro, sobretudo, né, se o discurso, por exemplo, da vítima perseguida, retirada do processo eleitoral de maneira injusta, né, colar para sua base, herdeiros e herdeiras naturais seriam pessoas próximas do seu círculo familiar. Então, né, ele tem 3 filhos, né, que têm cargos hoje eletivos, né, Carlos, Flávio e Eduardo, e a própria Michele, né, Bolsonaro, que tem uma capacidade de mobilização de uma base bolsonarista, inclusive em alguns aspectos mais ampla do que a do próprio Jair, seriam herdeiros diretamente relacionados a Jair Bolsonaro, caso a sua imagem saia fortalecida, né, nesse cenário de um possível discurso de vitimização. Mas aí a gente tem todos os outros nomes, né, que foram inflados no contexto do bolsonarismo, né, no próprio, que hoje tem cargos, por exemplo, no Senado, incluindo, né, ex-ministros e ministras do governo bolsonaristas. E aí tudo depende do o quão mais ao centro, mais à direita ou menos à direita a gente chega até em 2026. Mas eu insisto que, assim, 4 anos são muito tempo, né? Então, a gente tem que viver esse processo em etapas. Eu acho que a gente tem esse primeiro desafio, que esse sim já é daqui a 1 ano e meio, que são as eleições de 24, e que tem muito a nos dizer sobre o tamanho e a força, né, do clã bolsonarista, para a gente ver um pouco como vai ser 26. Com certeza, um ótimo termômetro para a gente, né? E olha o que saiu hoje no blog da Andréa Sadi, no G1. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-funcionário da presidência, Marcelo da Silva Vieira, contou que Bolsonaro, durante uma ligação ao lado de Mauro Cid, pediu a ele, Vieira, que assinasse um ofício para resgatar as joias retidas pela Receita Federal. Vieira contou que Mauro Cid colocou a ligação no Viva Voz e lhe pediu que explicasse diretamente a Bolsonaro por que não queria assinar. O telefonema teria ocorrido em dezembro de 2022. Guga, mais uma contradição de Bolsonaro no caso das joias. Temos aí. Bolsonaro não tinha ouvido falar das joias pela imprensa? A imprensa passou a noticiar há 1 mês e meio isso. Você já sabe, no mínimo, desde o final de 2022. Porém, é bem provável que soubesse muito antes disso, já que as joias foram apreendidas em outubro de 2021. A gente tem vários ofícios, várias contradições, mais essa agora, mais um depoimento de alguém que foi usado, que tentaram usar, mas não caiu, não cedeu, para reaver as joias e incorporá-las ao arquivo da presidência, no caso particular, o do Bolsonaro, para ele ficar com as joias. Ele não topou assinar o ofício e ainda ouviu o Bolsonaro numa conversa, compactuando com essa história. Ele teve que explicar para o Bolsonaro o motivo de não assinar o ofício. Ele ouviu o próprio Bolsonaro falar, ok, tá ok, não sei exatamente se foi tá ok ou ok, porém agora se comprova mais uma vez
a participação de Jair Bolsonaro na tentativa de reaver essas joias para colocar no bolso dele. É mais um batom na cueca de vários. Nessa cueca não cabe, não tem nem mais espaço para passar batom de tanta marca que já tem nessa cueca, já está óbvio. E esse é mais um caso que pode tornar o Bolsonaro um criminoso, que deve, se a justiça funcionar no Brasil, a gente vai ver isso aí em algum momento, vai demorar até transitar em julgado, vai demorar anos provavelmente, mas em algum momento isso poderá sim também levar o Bolsonaro a se tornar um ficha suja. Ele vai ficar inelegível, essa é a crença absoluta de todos em volta dele, da imprensa, de juristas, enfim, é muito provável que ele fique, só não se sabe quando, pode demorar algumas semanas, pode demorar mais 2 meses, muito mais que isso não pode demorar, já que é uma regra no TSE que pedido de vista é só de 30 dias a partir de agora, prorrogável por mais 30. Então, se Cássio Nunes, de fato, participar do julgamento, que ainda é incerto, mas é provável, e pedir vista, o que também é incerto, dizem que ele não deve pedir, ele só vai ter como fazer isso por 2 meses. Então, em breve, Bolsonaro é inelegível, e aí sobrará, claro, esse pessoal em volta dele tentando surfar ainda na onda do bolsonarismo, tentando colher ali os espólios do Bolsonaro. Tem o Flávio Bolsonaro, que a Carol já falou, que quer ser candidato a cargo majoritário, à prefeitura, mas como ele tem muito rolo na justiça, não deve ser. O Dudu Bolsonaro quer ser também, porém o pai já cortou as asinhas, disse que não vai ser. A Michele, que seria o nome mais fácil de vender, o Bolsonaro também não quer que seja, já falou que ela não será para o Valdemar da Costa Neto. Braga Neto, que era o vice dele, não tem moral para ser candidato a cargo majoritário, é militar, e os militares estão queimados com o próprio bolsonarismo por não terem embarcado no golpe, apesar de que o Braga Neto é suspeito de ter embarcado. Mas como os militares, no geral, não embarcaram, os militares estão queimados nesse momento com a extrema-direita. Então, tem o Rogério Marinho, senador, mas ele não tem sal, é outro sem graça. Mas está ali, sempre na sombra do Bolsonaro. Tem o Zema e o Tarcísio, que pelo jeito não querem. O Tarcísio quer mais uma vez ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo, que é o que o Kassab deseja, e o Zema não quer entrar nesse papo agora, porque quer continuar aí tocando o governo dele sem embarcar nesse tipo de discussão. Então, o cenário é inelegibilidade e veremos quem vai se aproveitar do resto, do que restar do bolsonarismo. Carol, deixa eu te perguntar rapidamente sobre esse caso das joias, né? Temos contradições após contradições, temos vídeos, temos materialidade, temos depoimentos, temos muita coisa, só falta a confissão. Onde é que você acha que vai terminar essa história? Eu acho que é uma história que tem tudo para apontar para caso de abuso de poder, né? No mínimo, né? Diretamente relacionado a isso, mas o que eu acho o mais ilustrativo dessa história, né? Porque muito como o Guga colocou, né? Que tem muita marca de batom na cueca e é muito sinal de fumaça mesmo, né? De um incêndio, parece que a qualquer momento vai aparecer, né? É o que parece que a última semana, né, de Jair Bolsonaro no poder, ele estava literalmente fazendo caixa, né? Tentando ver da onde conseguiria tirar recursos, né, para dar uma sobrevida maior a ele, talvez para os custos que ele já sabia que seriam utilizados com advogados caríssimos, né, que ele iria enfrentar ainda nos primeiros meses de 2023. Mas o que me deixa, né, e o que me faz achar que, inegavelmente, você vai ter uma série de casos em torno de abuso de poder, é que não só a argumentação do Jair Bolsonaro para todos os casos, esse caso em específico da joia, ela é generalista, ao que parece, ele nem sabe exatamente do que está se defendendo, né? Porque parece que ainda há muito a ser revelado e descoberto, e que isso é um pequeno pedaço, né, da série de crimes que parece que ele cometeu nos últimos dias. E o que me faz pensar, quando vê as datas, né, esse telefonema foi 27 de dezembro, o espanto que nos causa, né, como Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo, de fato, acreditavam
que iriam ganhar as eleições de outubro, né? Ao ponto deles não se prepararem de maneira mais estratégica, inclusive para essa transição e para encobrir de maneira mais direta essa quantidade de crimes assim bem simples, né? Do ponto de vista das ações, né, que foram cometidas. Pois é, foi aos 49 do segundo, mas tentaram, né? Ou se não tentaram. E já que estamos falando de Bolsonaro, hoje na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara do Distrito Federal, aconteceu uma cena curiosa. O empresário Joveci Xavier de Andrade, um dos donos da rede Melhor Atacadista, negou ter participado dos atos às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Mas dá uma olhada na saia justa que ele se meteu. Como todos sabem, após o resultado das eleições e derrota do ex-presidente da República, extremistas acamparam em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, manifestando contra o presidente eleito. O TSE, STF, manifestaram contra o presidente eleito, contra o TSE e contra o STF. E clamando por uma indevida intervenção federal. Indago, o senhor e seu sócio, Adalto, financiaram esses atos antidemocráticos? O senhor e o Adalto participaram de tais atos? O senhor estava no quartel-general? Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi, assim, o participar, ir lá, ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Eu fui. Eu entendi o participar de forma diferente. Bom, isso atualiza. Participar é ir. Não, isso atualiza o nível de vergonha alheia que você pode ter disponível entre a espécie humana, porque, de fato, quando a pessoa te mostra uma foto e você diz, participar, o senhor quer dizer participar? Eu não entendi que o senhor tinha dito participar. Então, bom, tinha uma foto, meu senhor, o senhor está lá vestido de patriota, com uma plaquinha dizendo Supremo é o povo, e o senhor se coloca numa situação frágil dessa de dizer participar. Eu não participei, não. Mas e essa foto aqui? Você perguntou participar, né? Então acho que eu não entendi. Enfim, é um nível de constrangimento, e eu venho insistindo nisso, Rô, para encerrar, que bolsonaristas são criaturas extremamente limítrofes, entendeu? Esse tipo de coisa aí te dá conta de uma maneira muito efetiva. Você achou mesmo que seria uma boa ideia ser interpelado e dizer, não, eu não participei, mas a gente tem uma foto, e em seguida você acha que é uma boa defesa dizer que você não entende o que o verbo participar significa? Francamente, meu senhor. Acho que o Joveci está precisando de legenda, gente. Hein, Guga? Apertar a tecla SAP, alguma coisa assim. Não acredita. Esse pessoal, eles entram no modo desespero, né? E aí eles ficam tentando dar uma de migué. Participar para mim era eu pegar e levar a Constituição para casa. Não, amigo. Participar é você incitar, por exemplo, com uma plaquinha Supremo é o povo, os seus militantes, os seus coleguinhas, a atacarem o Supremo, que é exatamente o que está sendo feito aí com essa placa. Supremo é um povo, é uma chamada clássica dessa turma da extrema-direita para difamar, para linchar, para esvaziar o STF. E foi graças a esse tipo de pessoa, com essas placas, com esse tipo de apologia, que a gente teve o que teve no dia 8 aqui em Brasília. Então é muito delicioso ver o Chico Vigilante, que é esse deputado distrital que fez esse conflito aí, mostrando a imagem para ele, né, que gerou esse conflito aí com ele. É muito interessante vê-lo colocar um golpista numa saia justa dessa. Eles merecem não só uma saia justa, como merecem também, alguns deles, muitos deles, uma cela justa. Carol, só para finalizar, o nível do debate está abaixo de 0, né? Ah, é triste. Isso. Sim.
é delírio ou certeza da impunidade, né? Não tem muita possibilidade de outra leitura, né, para uma ação como essa. Mas é bem preocupante, né? O ativismo militar é algo que para se ter muita atenção e mostra uma outra face desse fenômeno da extrema-direita, que é algo muito além, né, do que é a própria figura do Bolsonaro. Então... Tá certo. Carol Lourenço, obrigada, uma boa noite para você. Sempre bom recebê-la aqui no ICL segunda edição. Obrigada, César, Roberto e Guga. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, querida. Boa noite. Deixa eu chamar o nosso convidado, que é o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja bem-vindo ao ICL. Boa noite, um prazer sempre muito grande estar com vocês. Vocês me ouvem? Muito bem, pastor. Perfeito. Obrigado, querido. E saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que a isenção de impostos a pastores evangélicos, concedida pela Receita Federal no final de 2022, ainda na presidência, né, de Jair Bolsonaro, está passando por uma reavaliação. E os deputados da bancada evangélica dizem que isso é uma perseguição por parte do governo Lula. Pastor, que isenções de impostos são essas e tem mesmo uma perseguição? O senhor acredita mesmo nessa fala? Não, em cotas, só um minutinho, agora começou, tá bom? Minha filhinha entrou aqui rapidinho. Muito bom, querido. Tranquilo. Não, eu, em hipótese alguma, acredito que exista perseguição a pastores e a igrejas no Brasil. Infelizmente, setores extremistas criam essa narrativa, o que é muito insensível, o que não tem nenhuma coerência com a realidade, o que é, inclusive, indiferente às expressões religiosas que, de fato, sofrem perseguição no Brasil por conta da intolerância e do racismo, que são os povos tradicionais das religiões de matriz africana. Então, é uma fala de muita insensibilidade. E, de fato, o governo Bolsonaro buscou, de muitas maneiras, acomodar ali uma cúpula de lideranças evangélicas em torno do seu projeto de poder, e parte disso por meio de benefícios fiscais. Então, tem a ver com essa jogada bolsonarista para acomodar essas lideranças. Eu não vejo nenhum tipo de perseguição e acho realmente que essas isenções precisam ser revistas. César. Pastor, obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. A gente tem aí hoje, evidentemente, uma equação muito fina que envolve uma parcela evangélica cada vez mais forte, cada vez mais expressiva, e que o governo Lula vem tentando, de alguma forma, estabelecer um processo de comunicação mais direto, mais objetivo com essa parcela da população, porque a gente sabe que em 2018 o bolsonarismo, não quero generalizar, mas que em ampla medida os evangélicos apoiaram o Bolsonaro em 2018. Como é que você vê isso, Henrique, hoje em dia, e como é que você sente essa relação do atual governo federal com a parcela evangélica da população? Tem sido eficaz essa forma de comunicação do governo? Como é que você avalia isso? Vamos lá, esse tema é bom e é complexo. Primeiro, importante a ressalva que você fez, o campo evangélico tem uma tendência conservadora, uma maioria conservadora, é preciso reconhecer isso, mas é um campo plural, é um campo diverso, não é um bloco monolítico de pessoas que creem e pensam do mesmo jeito. O campo evangélico é majoritariamente popular, composto por pessoas trabalhadoras das favelas, periferias, no campo e na cidade do Brasil. Então, é uma afirmação que eu repito pedagogicamente para a gente, de fato, não reproduzir a ideia que o campo evangélico é uníssono e um bloco monolítico. Não é isso. Uhum. Nesse sentido, é preciso reconhecer que há uma maioria conservadora. Em 2018, o Bolsonaro ganhou com larga vantagem, mas em 2022 essa vantagem, inclusive, diminuiu. Então, é importante perceber essa complexidade. O Lula, segundo as pesquisas anteriores ali ao dia da eleição,
teve quase 40% do voto dos evangélicos. E dentro do campo evangélico tem movimentos progressistas, tem teologia negra, tem teologia feminista, tem pastores e pastoras comprometidos com uma agenda de democracia e direitos humanos. Portanto, é um cenário complexo, com maioria conservadora, porém tem diversidade. Nós precisamos criar canais de diálogo para enfrentar o extremismo religioso. Na minha opinião, uma vez eu falei isso diretamente para o presidente Lula, no início do ano passado, antes do processo eleitoral. Eu disse diretamente ao presidente: senhor presidente, não é se articulando com lideranças evangélicas ultraconservadoras que a gente vai estabelecer um diálogo frutífero com esse povo. Eu não apostaria nessas articulações com essas lideranças ultraconservadoras e apostaria no diálogo com a base, com o povo, para refletir sobre justiça social, combate à fome, direito à moradia, proteção da dignidade humana, porque determinadas lideranças, na verdade, não têm compromisso com a democracia e na próxima esquina, depois de um oportunismo momentâneo, podem te dar um golpe. Então, acho que o governo tem que valorizar o Estado laico, a democracia, todas as religiões e apontar para a base, para o povão evangélico que luta para sobreviver todo dia nesse país. Pastor, muito boa reflexão sobre a pluralidade, né, da bancada evangélica. Guga, vou passar para você. O Datafolha apontou que cerca de 45% dos católicos aprovam o governo Bolsonaro depois do governo Lula. Cerca de 45% dos católicos aprovam o governo Lula neste momento, depois de 3 meses de governo, contra mais ou menos 28% apenas dos evangélicos. É uma diferença grande. O que explicaria essa não aceitação do Lula entre os evangélicos, uma aceitação maior com os católicos? Como é que você vê isso? Eu acredito que tem a ver com a ascensão de um extremismo evangélico no Brasil, por 2 fatores prioritários. Um fator econômico, material, grande capacidade de reverberação das suas ideias, e esse fator econômico relacionado a um segundo fator que eu quero destacar: meios de comunicação. Não é qualquer detalhe. A presença de lideranças evangélicas de um espectro ultraconservador na televisão aberta todos os dias, durante mais de décadas, falando para milhões e milhões de brasileiros a partir de uma cultura fundamentalista de fé. Eu sempre achei isso muito equivocado do ponto de vista da concessão pública, do Estado laico e do respeito à pluralidade de crenças e à não crença. Mas pensa bem, ter lideranças ultraconservadoras com o poder de reverberação das suas ideias a partir de grandes veículos de comunicação, é óbvio que isso ajuda a construir uma cultura de massas evangélica ultraconservadora, não tenho dúvida nenhuma. Óbvio que tem um outro aspecto lá na ponta, no dia a dia, que é a importância que as igrejas têm na vida de milhões de pessoas, e é importante reconhecer isso. Pessoas anônimas, desrespeitadas pelo Estado, exploradas pelas elites, e que naquele espaço da igreja ganham convivência, nome, voz, vez, algum nível de empoderamento. Então, lá na ponta, as igrejas fazem esse acolhimento, muitas vezes genuíno, em que as pessoas se sentem dentro de um grupo, dentro de um espaço de comunhão, de valorização das suas vidas. Mas esse apoio ao Bolsonaro eu colocaria como expressão do extremismo religioso vinculado ao poder econômico, vinculado ao poder midiático e, atenção, a uma onda global. Aqui é um debate mais complexo. A extrema-direita cresce no mundo com um aspecto de fundamentalismo religioso. Aí, num debate mais complexo, a gente pode desenvolver uma tese do Boaventura de Souza Santos, quando ele diz o seguinte, só para a gente depois refletir: um mundo
capitalista neoliberal de concorrência, competição, individualismo, esvaziamento do sentido coletivo da vida, precarização das relações de trabalho. Um mundo assim abre espaço para a extrema-direita, abre espaço para o autoritarismo e abre espaço para o fundamentalismo religioso como forma de recolocar o indivíduo com alguma certeza nesse mundo de disputas. Então, olha que complexo. O extremismo religioso pode ser um sintoma do capitalismo neoliberal. Maravilhoso. Pastor Henrique Vieira, conversaria por horas aqui com o senhor. Muito obrigada e bom trabalho como deputado aí. Obrigada, viu? Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, querido. Boa Obrigado. noite. Ótimas reflexões, né, Calejão e Muito bom. Guga? A gente tem que entender um pouco mais, tem que mergulhar um pouquinho mais, né? Quando fala bancada evangélica, a gente, enfim, entende como um bloco, né? E há diferenças, né? Há propostas Mas eu acho que essa interessantes conversa ali. tá avançada, Rô. Que bom. De fato, acho que as pessoas percebem, porque seria injusto. Uhum. Seria injusto colocar os evangélicos ou qualquer religião de uma forma monolítica, considerando que você é isso ou aquilo. Mas eu acho que ele pontuou muito bem isso, e também, a meu ver, seria ingenuidade negar que a ampla maioria evangélica hoje está mais inclinada ao conservadorismo. Mas o teu ponto é muito bom, e a gente tem que ter esse cuidado quando a gente trata desse tema, seguramente, Rô. A própria pesquisa mostrou isso. Né? Exato. Guga, vamos começar com os destaques? Você é o primeiro, meu caro. Ih, vamos para... Pegou de surpresa, eu estou aqui tentando lembrar o destaque, mas vou lembrar em um segundo. O contrapé, né? O Gmail tá abrindo aqui o Gmail de novo, estava aberto aqui o meu destaque. Aí na tela, ó, aí na tela. Aí na tela. Aê, galera, olha o meu destaque. Poxa. Olha só, todo mundo tá ligado nessa notícia, né? Lula tá ali na lista das 100 pessoas mais influentes, segundo a revista Time, a lista da revista Time. E é de verdade isso aí, gente, que eu não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro já apareceu na Times. Só que era de mentirinha. Só que era fake. Capa fake. Era uma capa fake, que lançada pelo ministro dele, dizendo que ele ia, graças ao Bolsonaro, ele ia evitar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E que por isso ele estava indicado lá na Times. Rolou essa cascata. Agora não, agora é para valer, gente. O presidente Lula, de fato, está ali na lista dos 100 mais influentes, mais importantes de 2023, por conta do protagonismo dele com relação ao combate às mudanças climáticas, à proteção do meio ambiente, que vai resultar, claro, nesse combate às mudanças climáticas tão importante para o mundo inteiro. Então, está ali o presidente Lula, e quem fez o texto sobre ele foi o Al Gore, né? O Al Gore fez um textinho falando do Lula, levantando a bola do Lula. Ele fala que, como presidente, o Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo, renovando o compromisso do país com a democracia, a justiça, a equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises do clima e da biodiversidade. É um dos trechos sobre o Lula, escrito pelo Al Gore, que já foi vice-presidente dos Estados Unidos, e que, enfim, fez esse textinho levantando a bola do presidente Lula, que agora sim, o Brasil, enfim, volta a ser visto como um país importante, necessário e respeitado no cenário internacional. E antes de eu terminar, gente, eu vou usar 30 segundos para dizer que o Calejão tinha me dito que o prêmio IBEST acabava segunda, e tá rolando ainda, não acaba nunca. Eu fui enganado também, Noblar, eu também não sei o que aconteceu. Eu acho que vai até maio, Calejão. E é exaustivo, né, cara? Tem que ficar. Vocês vão ficar todo dia aqui Ministério Segunda Edição pedindo voto? Eu já desisti, mas votem em mim e no Google Noblar. Votem na gente. Votem lá no primeiro. Não, porque tá tendo campanha contra, tem que votar. E a gente tá na frente. Eu, o Calejão e o Maldonado. O ICL tá em peso. É isso aí. Que trio. Gente, posso ser a segunda? Claro, Eu queria falar um pouco da portaria do ministro Flávio Dino, né, para que cobre ações das redes sociais, principalmente com essa onda de violência. E na portaria agora tem algo que vai doer no bolso, Calejão. Porque se as portarias se as plataformas digitais não obedecerem, não acatarem, né, os pedidos do Ministério da Justiça, tem uma multa de 12 milhões.
para cada uma delas e correm o risco de serem suspensas no Brasil. Então, finalmente, temos ações concretas que vão doer no bolso e torcemos aí para uma melhora nessa fase aguda que a gente está vivendo, né, com essas questões, principalmente com crianças em escolas. Exato, e só reverberando brevemente isso que você está colocando, ao longo da nossa história republicana, Rô, diversos produtos e serviços foram regulamentados. A gente fez isso com tabaco, a gente fez isso com pornografia, a gente fez isso com álcool. Então, me parece que essa é uma tecnologia bastante incipiente em termos sociológicos, pelo menos, né? Surge aí ao longo das últimas 2 décadas e que a gente ainda está aprendendo como lidar com isso. Eu acho que esse tipo de... Lembra que eu conversei contigo ontem no caso que você colocou com muita propriedade de racismo do Carrefour e eu cheguei até perto dessa cifra. Lembra que eu te disse no programa de ontem? Sim. Chegou em 15 milhões. Exato. Quando eles começarem a pagar multa de 15 milhões, você vai ver que esse tipo de coisa começa a não acontecer. O Dino entende bem a dinâmica de funcionamento desse tipo de empresa. Já está valendo, tá? A partir de hoje. Maravilha. Rapidamente. Maravilha. Bom, gente, o meu destaque vai para essa questão de que o governo teme a primeira derrota no Congresso no que diz respeito aí a essa articulação do Lira, considerando o marco do saneamento básico. O Lula assinou 2 decretos, Rô, na semana passada, e o Lira está utilizando isso para 2 propósitos básicos, segundo esse texto que é do Tales, que é um cara que eu respeito, que tem muita penetração ali em Brasília, também assim como o nosso caro Noblar. O que o Tales dá conta aí, e que me parece que faz sentido, é que o Lira quer atender interesses próprios do setor, empresários que não estão se sentindo contemplados com o que foi decretado pelo presidente da República, e ele quer utilizar essa pauta para mostrar que eu ainda tenho o controle da Câmara e que, portanto, nada mudou nesse sentido. As coisas vocês vão ter que dançar conforme a música que eu determino. Agora, você está fazendo isso em detrimento de saneamento básico, que é uma propriedade elementar no sentido de garantir a saúde e o bem-estar do povo brasileiro. Esse é o meu destaque principal. E um pequeno adendo que eu faço é para esse time maravilhoso do ICL que a gente tem. Está aí a publicação que eu fiz. Chico Sá, da esquerda, na tua tela, da esquerda para a direita, Chico Sá, a Rô Garcia, eu e o Chico Pinheiro. Então, essa é a primeira foto. Não sei se a produção dá para mostrar a segunda foto, ou se essa daí. Porque é essa homenagem que eu gostaria de fazer no meu destaque, considerando que essas são as pessoas, né, Rô, que fazem a mágica acontecer diariamente. Sem vocês não seríamos nada, então fica aqui a nossa homenagem, o nosso carinho e o nosso reconhecimento que vocês são geniais. Um beijo grande, obrigado por tudo. Uma equipe que se entrega, calorosa, amorosa e, acima de tudo, divertida. Isso é muito bom. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Guga, boa noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no ICL segunda edição. Um beijo. Até amanhã e um beijo para essa equipe maravilhosa. Eu vi que você já está usando a canequinha do ICL aí, hein? Aqui, ó, a canequinha. Olha lá, ó. Na área. Agora sim, agora garoto. sim. Muito bom. Beijo, boa noite. Um beijo, querido. Valeu, tchau, tchau. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro, porque a Débora Maganha, pela 3ª vez consecutiva, chega com boas notícias. Boa noite, Débora. Oi, pessoal, boa noite. Olha, Roberta, depois de 2 dias bem positivos que levaram o Ibovespa a uma alta de 5,13%, nosso índice não conseguiu continuar sua trajetória de ganhos e caiu hoje. Esse tipo de movimento é esperado depois de altas grandes, como foi o caso dessa semana. Além dessa realização de alta por parte do capital que vem buscar ganho no curto prazo aqui na nossa bolsa, eu trouxe para vocês alguns pontos que mexeram com o desempenho de hoje. O primeiro ponto foi a queda no preço das commodities metálicas. O minério de ferro caiu 3,09% hoje na China, o que acabou impactando as negociações das ações ligadas à mineração e à siderurgia. Os setores ficaram entre os destaques negativos e contribuíram para o desempenho do nosso índice. Já o dólar, olha ele, continuou caindo mesmo em um dia não tão bom para a nossa bolsa. O apetite pelo risco e o otimismo com os mercados emergentes
continuaram apoiando a queda do dólar frente ao real. E a moeda estadunidense chegou a cair a R$ 4,89 nas mínimas negociadas na sessão, mas encerrou o dia a R$ 4,92. Hoje, pessoal, o movimento foi diferente dos outros dias da semana. Lá em Nova York, as bolsas avançaram e foram impulsionadas pela desaceleração da inflação ao produtor nos Estados Unidos, que vocês estão vendo aí na tela. O índice de preços ao produtor do país, que a gente chama de PPI, caiu nesse mês, o que alimentou a expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos encerre o ciclo de aperto monetário mais cedo. Agora só falta quem enxergar que está na hora de encerrar o aperto monetário. Ele mesmo, o nosso Banco Central. Roberto e Calejão, eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Pois é, né? Só o Banco Central não está vendo isso, né? Porque, a meu ver, existe um quê de deliberação. Então, eles estão vendo, mas o jogo é um pouco mais bruto, a meu ver, pelo menos. Boa notícia, eu falei na chamada da Débora, porque o dólar caiu de novo. É. Para você que está viajando, é isso aí. É o momento. Pois é, ó. Tem uma pessoa aqui falando no meu ouvido. Eu. Amanhã, às 7 da manhã, tem a fera, Leandro Demore, no Desperta ICL, das 7 às 8 da manhã. E logo depois, coladinho no Leandro, chega a Vivian Mesquita, Edu Moreira e William De Luca no ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7 da noite, o que tem? É nóis. ICL, segunda edição, com César Calejão. Amanhã, Chico Sá está de volta. Todo o nosso time de comentaristas para fechar a semana com todas as informações e fazer aquela saideira, né? Para a gente poder descansar no final de semana. Sob o comando da Rô Garcia, como sempre, com muita propriedade. Obrigada, querido. É isso, fechamos por hoje. Amanhã a gente se vê aqui no ICL segunda edição. Boa noite para todo mundo. Descansem. Dia do beijo, hein? Aproveitem. É isso aí. Ainda tem tempo. Valeu, gente. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Investir é para todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu vou te ensinar todo o básico do mundo de finanças e investimentos. E vou mudar completamente a relação que você tem com os bancos e com o dinheiro. Você nunca mais vai cair em nenhuma armadilha desses caras e também vai poder se planejar e construir com muito mais consistência a sua trajetória financeira. Clique agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e participe. Olha só, é ao vivo, hein? E não tem replay. Então se programa para estar lá no dia que você não vai se arrepender.